Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com esse clima ameno que nós fomos brindados aqui em Goiânia, que é tão raro, né? Só nesse curto período de tempo nós conseguimos esse clima mais tranquilo, essa chuvinha abençoada. Eu me lembro do Helder falando um dia, né, Helder, que caiu aquela chuva que falou que a chuva é um carinho da natureza para conosco. E isso ficou na minha cabeça, né? Sempre eu olho, a chuva é um carinho da natureza, o sol é um carinho da natureza. Então nós estamos num país abençoado, numa cidade abençoada, de clima ameno, né? Claro que nós temos às vezes alguns excessos de temperatura, mas nós vivemos aqui num paraíso, nessa nossa cidade, nesse nosso país, principalmente quando a gente compara com o que acontece aí nos outros estados, né? Que estão acontecendo, até em outros países. Então eu inicio o ano com esse profundo sentimento de gratidão por tudo que nos cerca, pela possibilidade de estarmos novamente aqui reunidos na Casa Espírita, pela possibilidade de, apesar das dificuldades técnicas, poder levar a palavra, né, da doutrina espírita a mais pessoas que não podem por algum motivo estarem aqui presentes, acabam podendo assistir alguma coisa que pode ser útil, que pode inspirar a tomar alguma atitude positiva na sua vida. Então, a gente vai aproveitando tudo isso para, antes de tudo, agradecer. Então, esse é o primeiro sentimento de gratidão, mais um ano que se inicia, hoje, dia 2 de janeiro de 2022. Ainda estamos, né, usando as máscaras nessa dependência, mas espero que Deus nos conceda essa felicidade de nos libertar disso o mais rápido possível. Por enquanto vale a pena manter essa nossa precaução. Dias atrás eu estive aqui falando sobre reforma íntima, onde eu tive a oportunidade de compartilhar muito simples, né? Método prático para a reforma íntima, que é algo que a gente veio elaborando ao longo dos anos dentro do nosso curso básico da doutrina espírita. E quem não assistiu a palestra, que tiver interesse, está no nosso canal do YouTube. Se você verificar lá, foi uma palestra feita no dia 12 de dezembro, então está lá recente ainda, dentre as últimas. E se você for lá no canal do YouTube, SEAC Goiânia, você encontra lá Reforma Íntima, Método Prático. E hoje essa palestra, essa nossa fala aqui é uma continuidade desse método, na verdade é um detalhamento, porque quando eu falei sobre esse método prático, eu elenquei 12 virtudes, ou melhor, 12 comportamentos para que nós pudéssemos nos analisar, nos conhecer e ficar mais fácil esse trabalho da reforma íntima. Porque quando a gente fala de reforma íntima dentro da doutrina espírita e lendo o livro dos Espíritos, a gente só lembra daquelas dificuldades mais graves que todos nós temos, né? No próprio livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, Allan Kardec pergunta aos Espíritos e eles respondem que o maior de todos os vícios que nós temos é o egoísmo. Só que o egoísmo é algo que está tão enraizado em nós que é difícil de combater o egoísmo. Nós precisamos dividir ele, né? Dividir para conquistar, dividir em pequenos comportamentos do dia a dia, que esse sim, nós conseguimos trabalhar de uma maneira muito mais fácil. Então, de forma didática, eu busquei assim, alguns comportamentos que nós podemos analisar em nós mesmos e trabalhar para melhorarmos. Comportamentos muito simples, que começam nas regras de convivência mais simples, que fazem a base do que nós vamos falar aqui hoje, que é a cordialidade. Então, essa palestra nós colocamos o título de Reforma Íntima, Cordialidade, porque ela é uma série, uma série de palestras focadas na reforma íntima, mas tentando buscar comportamentos muito práticos do dia a dia que nós podemos observar em nós mesmos e melhorar, né, com atitudes muito simples, buscando essa reforma íntima diária, né, passo a passo, um pequeno passo de cada vez. Então, a cordialidade, ela é uma necessidade da nossa vida em sociedade, né? Quis Deus que nós, não só nós, mas a maioria dos animais, pelo menos aqueles mais próximos de nós, vivem em sociedade, né? Vivem em grupos. Nós, seres humanos, vivemos em grupos muito grandes. Quis Deus que assim fosse, para que nós pudéssemos
evoluir mais rapidamente, tendo no outro um espelho das nossas próprias qualidades, das nossas próprias dificuldades, das nossas virtudes e dos nossos vícios. Então, a vida em sociedade é uma vantagem que nos permite evoluir muito mais rapidamente, mas ela também traz muitas dificuldades, né? Uma das maiores dificuldades que nós temos que viver na nossa vida material ao reencarnarmos é viver com outras pessoas, nos mais diversos ambientes onde nós estamos inseridos. Então é na família, aquelas pessoas que nós já acordamos com aquelas pessoas, passamos a maior parte do dia com elas, né, que nós convivemos muito tempo com a nossa família, é um pequeno agrupamento ali. No ambiente de trabalho também, nós temos que conviver com pessoas, mesmo quando nós trabalhamos virtualmente, tem as reuniões online que nós temos que participar. Então, de alguma maneira, a gente precisa viver a vida sempre em contato com outras pessoas. Isso traz uma série de dificuldades. Muitas vezes, isso é motivo para grandes quedas cometidas, que nos causam muito sofrimento, tanto ao voltar para o plano espiritual, quanto em outras vidas. Então, a reforma íntima pode começar aí, nessas regras do bom convívio, que é a cordialidade. Eu me lembro que eu tenho uma filha de 7 anos, e eu me lembro que quando a criança faz assim uns 1, 2 anos, que a gente já começa a pensar em colocar numa escola ou colocar numa creche para aqueles pais que trabalham e não podem ficar com a criança. Muitas vezes a gente percebe que ali algumas crianças têm as primeiras experiências de socialização com outras crianças. Isso quando não existe muitas crianças na família, né? A minha filha é filha única, não tem primos, não tem crianças próximas, então durante uns bons anos assim foi ela sozinha em casa de criança. Tinha uma ou outra amiguinha de amigos nossos, mas não tinha aquele convívio diário. E aí entrando para a escolinha aos 3 anos, é onde começa esse desafio, né, do convívio. Então a criança de 3 anos, ela aprende as primeiras regras da convivência pacífica, da boa convivência. Então os professores, os pais, né, já ensinam desde mais cedo, mas principalmente ao entrar na escola e conviver com outras crianças, ela aprende a importância e a necessidade de compartilhar os brinquedos, de não brigar, né, não empurrar, não tomar o que é do outro, de pedir por favor quando precisa de alguma coisa, de pedir desculpas quando faz algo errado. Então é engraçado a gente ver que é algo que a gente aprende desde a mais tenra idade, ou pelo menos assim, os nossos pais, os nossos professores tentam nos ensinar, mas quando a gente olha a vida em sociedade, a gente vê que aquelas lições que as crianças de 3 anos aprendem, muitas vezes nós esquecemos. Quantos adultos não esquecem dessas lições ao longo da vida, né? Porque fica parecendo que é algo assim automático que é desnecessário, que não é preciso. E essas regrinhas da convivência, elas tornam a vida em sociedade suportável. Sem elas fica muito difícil. Então chega um momento da vida em que a gente tem que ficar atento. Será que a gente está fazendo aquilo que nós ensinamos para as crianças? Com todas as pessoas que nós entramos em contato? Como, por exemplo, usar aquelas palavrinhas mágicas, né, que tornam o convívio melhor, como bom dia, boa tarde, boa noite, pedir por favor para alguém quando você precisa de um favor, um obrigado quando a pessoa faz algo para você, um me desculpe, com licença. É uma coisa que racionalmente todos nós sabemos, mas quando a gente para nos observar, a gente vê que às vezes a gente seleciona as pessoas com as quais a gente usa esses princípios. Vamos observar, por exemplo, às vezes a gente está acostumado a usar, por exemplo, isso em casa. Minha filha eu acho tão bonitinho que ela acorda às vezes no final de semana, mais cedo, e aí ela fala para mim assim, Léo, ela me chama de Léo, né? Eu acho curioso, acho engraçadinho, ela fala, Léo, pega um todinho para mim, por favor.
Ela fala de um jeitinho assim tão bonitinho que inspira, sabe? Inspira. E eu me sinto inspirado por esse jeitinho carinhoso, cordial, né, que ela trata. Aí eu vou lá, pego na geladeira, coloco para ela, e ela fala obrigado de um jeitinho assim tão bonito que eu falo, olha aí, aprendeu mesmo, né? E às vezes a gente faz isso em casa, mas esquece de outros ambientes. Por exemplo, a gente chega no ambiente de trabalho, será que a gente trata as pessoas com essa mesma cordialidade que a gente trata as pessoas de casa? Às vezes a gente esquece, às vezes é um ambiente mais frio, que as pessoas não tomaram a iniciativa ou não deram o primeiro passo e a gente entra de cabeça baixa, senta no nosso local de trabalho e começa o dia sem nem olhar no rosto das pessoas pelas quais a gente passou. Quem mora em prédio, por exemplo, né, que passa pela portaria, às vezes o porteiro, o funcionário do prédio. Então, quando a gente começa a analisar, a gente vê que, às vezes, a gente cria hábitos que nos fazem esquecer a importância de pequenos princípios de relações humanas. Então, o desafio que sempre eu gosto de lançar quando a gente fala sobre reforma íntima, vamos nos observar se a gente está usando isso com todas as pessoas que entram em contato conosco, no ambiente de trabalho, desconhecidos que a gente encontra, às vezes, na rua. Numa cidade como Goiânia, né, mais de 1 milhão de habitantes, cidades grandes como essa, não tem como você sair dando bom dia para cada pessoa que você topa no meio da rua, né? Não dá. É até um hábito curioso, assim, de cidades muito pequenas, que as pessoas se conhecem, como o clima é diferente, né? Como é um clima familiar, aquele que reúne as pessoas. E numa metrópole, isso não dá. A gente olha as pessoas, os estranhos, né, digamos assim, pessoas desconhecidas, e a gente nem olha na cara, muitas vezes. Mas se a gente parar para nos observar, a gente pode usar muito dessa cordialidade que parece que foi ficando fora de moda, né, com o passar dos anos. As pessoas se tratavam de forma diferente há 50, 60, 70, 80 anos atrás. Até por conta também do estilo de vida, né, da vida mais corrida que é hoje, da cidade que cresceu e tudo mais. Mas nós sempre temos a oportunidade de impactar positivamente a vida de alguém que nós entramos em contato. Um exemplo muito banal. Eu peguei um Uber para vir de casa para cá hoje. Virada de ano, eu sempre dou uma olhada no armário, vejo aquelas peças de roupa que eu não uso há bastante tempo e faço uma separação, né, para doação. Enchi 2 sacolas de roupas lá, roupa de cama, roupa de casa, roupa de outras pessoas que estão em casa, a gente junta tudo, trouxe para doação, trouxe as sacolas, vim de Uber. E no Uber, quando você pede ali o carro do aplicativo, aparece o nome do motorista, né? Então eu criei esse hábito, né, inspirado nessa ideia que me foi lançada de chamar as pessoas pelo nome, é um outro princípio, né? Então a pessoa entra, quando eu entro no carro, a pessoa fala, boa tarde, Leonardo. Eu já sei o nome da pessoa, porque eu li ali no aplicativo, né? A motorista que me trouxe hoje se chama Maria Cristina. Maria Cristina, se você estiver assistindo a palestra, por uma feliz coincidência, obrigado pela viagem. Foi tão curta, tão rápido, mas é uma possibilidade de falar, boa tarde, Maria Cristina. Eu perguntei para ela se poderia pôr no porta-malas, sacolas, e ela falou, pode pôr no banco de trás mesmo, é coisa pesada? Eu falei, não, algumas roupas que eu estou levando para o centro espírita que eu frequento para doar. E a gente veio conversando na caminhada, né, e na saída aqui do trajeto. Eu falei, Maria Cristina, muito obrigado, uma boa noite, um bom restinho de domingo para você. Então são pequenos detalhes, né, que a gente esquece, que pode tornar a vida mais fácil, né? Eu falando isso, eu me sinto bem. A pessoa ouvindo, ela se sente bem também. Então são alguns pequenos princípios que a gente pode estar atento para trabalhar essa cordialidade, porque nós somos pessoas de personalidades diferentes. Existem pessoas mais expansivas, outras pessoas mais tímidas. Por falar em escola lá, a minha filha, né? Eu me lembro que quando eu levei ela à escola da primeira vez, com 3 anos, eu e a mãe dela, todos os dois preocupados, assim, como é que ela ia reagir. A gente chegou com ela na escola, soltou ela lá dentro, ela olhou, já foi criando amizade com os coleguinhas, nem sequer olhou para trás.
Então ela é expansiva, ela tem essa personalidade que cria amizade e tudo mais. Eu não era assim quando criança. Quando criança eu era aquela criança reservada, tímida, que ficava na minha. Então ela tem uma facilidade de criar amigos, de conversar com pessoas estranhas. Eu não. Eu tenho que me forçar a fazer isso. Eu tenho que ficar atento e me forçar a praticar certos princípios para aos poucos ir me tornando, com muito esforço, uma pessoa com uma personalidade mais agradável. Porque a minha tendência é ser mais reservado, tímido, na minha. Tanto que as pessoas às vezes pensam, né, que eu não tenho interesse, que eu sou às vezes mal educado, que eu deixei passar batido alguma pessoa assim, sem cumprimentar, porque eu preciso me forçar a isso. Mas eu passei alguns anos para cá a ficar atento em relação a isso. E comecei a perceber que isso que algumas pessoas já têm, né, as mais diversas habilidades, todos nós podemos praticar e trabalhar. Então eu estou pegando um pequeno aspecto da nossa reforma íntima, que é coisas que nós podemos fazer para sermos pessoas mais agradáveis no convívio social, e com isso nós conseguimos viver de forma mais pacífica em todos os ambientes onde nós estamos. Isso a gente vai aprendendo, passo a passo, um passo de cada vez. Olha uma coisa que pode ser usado também de forma consciente, que faz uma diferença muito grande, é o sorriso. O sorriso, ele é uma ferramenta de comunicação universal. Qualquer lugar que você viajar no mundo, se você quiser iniciar bem o contato com alguma pessoa, comece sorrindo. O sorriso, ele quebra o gelo, ele rompe barreiras, ele ajuda a resolver conflitos quando você está numa situação de dificuldade. Ele facilita com que as pessoas colaborem com você quando você precisa de algum favor. E muitas vezes nós esquecemos disso, às vezes nós somos seletivos. Nós sorrimos, nós somos mais expansivos em determinados ambientes e outros não. Por exemplo, às vezes eu sou leve em casa, sou tranquilo, rio, converso com as pessoas, sou bem-humorado em casa. Chego no ambiente de trabalho, por ter sido às vezes forçado a ter um tipo de comportamento, já chego com a cara fechada. Cara fechada, olhando para baixo, não olho para ninguém. Quando dou um bom dia, é em resposta a alguém, aquele bom dia burocrático. Então, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Por mais que você ofereça um sorriso, um bom dia, e a pessoa não responda da mesma maneira, o que importa é que aquilo já te transforma, você, internamente. Se a pessoa não está receptiva a receber, se aquilo não afetou ela positivamente naquele momento, é uma coisa dela, né? O nosso papel é tentar espalhar essas boas energias. Então, o sorriso é algo que a gente deve usar em todos os momentos, né? Mais do que o sorriso é a expressão da alegria de viver, da leveza. Observem como as crianças sorriem com mais facilidade. E observem como a vida, muitas vezes, na sua sequência de dificuldades, até de desgosto e desilusões, como a vida vai tirando o sorriso do nosso rosto. Quantas pessoas chegam em idade avançada e chegam assim, se transformam em pessoas rabugentas, ranzinzas, porque realmente, às vezes, a vida é dura, às vezes a vida nos leva a lidar com os outros com uma maior dureza, né? com a aspereza, mas isso dificulta muito a nossa caminhada. É tão mais interessante, é tão mais prazeroso viver a vida leve, independente da reação das pessoas. Observem a maneira de se comunicar hoje, quando a gente pega, por exemplo, um celular, né? Eu falei do aplicativo Uber. Tem um outro aí que vive também todo mundo, né? Todo mundo agora, de todas as gerações, não vive mais sem ele, que é o tal do WhatsApp, né? O WhatsApp ali, a gente, antes das possibilidades de fazer chamada de vídeo e tudo mais, a gente só escrevia ali por texto nesses aplicativos. E
como era difícil a gente passar exatamente o sentimento que a gente queria quando a gente estava conversando com as pessoas. Às vezes eu conversava com alguém por texto e não passava exatamente o que eu queria falar, né? E quantos ruídos acontecem na comunicação quando a gente não pode mostrar o nosso rosto, né? E aí apareceu aquilo que a gente chama dos emoticons, aquele símbolozinho do sorrisinho, né? Aquela piscadinha do olho, todos aqueles símbolos que transferem um pouco também dessa expressão não verbal que a gente usa também para nos comunicar. Inclusive existe uma pesquisa de uma prestigiada faculdade americana aí, que chegou à seguinte conclusão: de toda a nossa comunicação, aquilo que a gente fala, as palavras que a gente usa as palavras são responsáveis por apenas 7% da mensagem. O resto, os outros 93%, estão na expressão facial da pessoa que está falando. Aí você nota o sorriso, o brilho no olhar, né? Você nota as feições, está na expressão corporal da pessoa, no tom de voz, na maneira que ela fala. Então tudo isso, se a gente parar para perceber, a gente consegue colocar mais afeto na maneira que a gente fala com todo mundo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com amigos, com desconhecidos, com pessoas no ambiente de trabalho, com desafetos. Então são pequenos princípios de relações humanas que a gente, seguindo, praticando dia a dia, a gente consegue ir avançando, ir melhorando. E isso vai aos poucos nos tornando pessoas melhores. Quer ver um outro princípio de relações humanas muito importante? Muitas vezes a gente está conversando com alguém, principalmente em casa, e está de olho o quê? Está de olho na televisão, está de olho no celular, né? A pessoa está contando, por exemplo, como foi o dia dela, ou algum problema que ela tem, para você auxiliar. Você está ouvindo, mas a atenção está aqui no celular, né? Passa uma sensação de que eu não estou presente no momento, né? E como é interessante quando alguém chega para nós e fala: precisava de uma ajuda sua, né? Precisava de uma ajuda sua, de alguma coisa. E se você está ali no celular, você fala assim: não, pois não, pode falar. E você olha nos olhos dela, né? Ou dá uma sensação de presença, de que realmente você importa com o que a pessoa está falando, né? Ela tem importância para você. Então a gente pode usar isso como um exercício diário, de começar a observar, né, se a gente está prestando atenção nesses princípios, ouvir as pessoas de verdade, quando elas precisam, né, falar algo para nós. Ficar atento em todas as oportunidades que a gente pode prestar um favor a alguém. Então quem mora em prédio, por exemplo, está entrando pela portaria do prédio, vê que alguém está chegando com compras, né, com as duas mãos, né, é tão simples você parar e esperar a pessoa passar, segurar a porta para ela, né? Muitas vezes a gente passa batido e nem vê, porque a gente não está atento a esses pequenos detalhes. Às vezes a gente chega em um ambiente de trabalho que seja, se a gente estiver atento, a gente consegue identificar, por exemplo, uma pessoa que naquele dia está mais cabisbaixa, que está com a feição triste, que às vezes uma pessoa que está se comportando de maneira diferente. Então, ficando atento a isso, a gente consegue identificar e às vezes chegar na pessoa: você está precisando de alguma coisa? Está passando por algum momento difícil? Eu posso te ajudar de alguma maneira, né? Aconteceu alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, prestar atenção nesses detalhes é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo. Quando a gente vai automatizando esses princípios de relações humanas. E parece que quanto mais a gente vive nessas cidades grandes, que as pessoas são ocupadas, todas tão atarefadas, parece que o relacionamento humano vai ficando cada vez mais frio. Até quando a gente sai de Goiânia para ir para uma cidade onde o ritmo de vida é mais acelerado, né? Quem já teve a oportunidade de visitar São Paulo, por exemplo, eu cheguei em São Paulo, tô subindo numa escada assim, rolante, e estou parado lá do lado esquerdo da escada, e chegou alguém estressado assim atrás, já deu um esbarrão assim, já falou alguma coisa que eu não sei o que é, mas com certeza não foi um com licença.
E aí eu percebi que eu tenho que ficar do lado direito, porque mesmo na escada rolante tem as pessoas apressadas que querem passar mais rápido. Era uma regra de etiqueta que eu não estava acostumado. Para quem mora em São Paulo é uma regra, né? Mas observa, tudo bem, a pessoa está naquele ritmo de vida, naquela pressa, mas custa chegar atrás e falar, com licença, por favor, né? e passar, né? Então, a gente vai percebendo esses detalhes. Da mesma maneira que quando a gente vai para uma cidade do interior, uma cidade bem menor, né, para a zona rural, a gente vê como a vida é diferente, é mais pacata, né, as pessoas se tratam com mais cordialidade, com mais amizade. Mesmo aquela pessoa que é estranha, você trata como você gostaria de ser tratado, né? Então, desejar um bom dia, prestar algum favor para um estranho, é algo que não nos custa nada, e é algo assim muito pequeno, né? Muito pequeno mesmo. Então, isso é algo que a gente pode ficar atento e começar a trabalhar em nós de maneira ativa. Então, sempre que eu falo de reforma íntima, eu gosto de levar para algo assim bem prático. Comece a se observar no seu dia a dia. Verifique situações em que você entrou em contato com alguém e que você poderia, de alguma forma, ter usado de mais cordialidade, né, de mais doçura, de mais afeto no contato. Porque quando você começar a perceber isso, na próxima oportunidade, parece que um sininho toca na cabeça, assim, e a gente começa a praticar. É um hábito. Assim como qualquer habilidade, por exemplo, a habilidade de dirigir, de fazer um bolo, de fazer qualquer coisa, né? De costurar, é algo que a gente aprende com a prática. Então a reforma íntima é algo profundamente prático também, mas a gente precisa estar atento a nós mesmos, observar os outros, vendo aquilo que tem de bom, né, em cada um para tomar como exemplo e começar a estabelecer isso para nós mesmos, aquilo que a gente deseja melhorar. Quando a gente falou algumas semanas atrás desse método prático para a reforma íntima, a gente até sugeriu que as pessoas anotassem as ações que elas gostariam de praticar para os dias seguintes, para que planejasse o seu dia. Então essa é uma ideia que eu lanço para todos os que estão me ouvindo aqui. Comece a planejar na sua vida como você pode ser mais cordial com as pessoas, como você pode tratar melhor as pessoas de todos os ambientes que você convive. Já vai ser um ótimo exercício de reforma íntima e uma ótima maneira também de começar o ano, porque a gente já começa a construir a partir de nós uma sociedade mais cordial, onde as pessoas se tratam melhor. E isso no final, quando espalha por toda a sociedade, isso vai se transformar num mundo muito melhor para viver, que é exatamente o que todos nós queremos. Começa por nós, né? Então, vamos ser mais cordiais, ficar atento, fazer esse compromisso conosco mesmo. Então, agradeço a presença de todos por me ouvirem essa noite, agradeço mais essa oportunidade e desejo reencontrá-los em breve, né, numa outra oportunidade, falando sobre algum outro aspecto da reforma íntima, que é um assunto que eu gosto bastante, que eu estou sempre atento e que eu gosto bastante de compartilhar e principalmente colocar em prática também na medida do possível. Então, muito obrigado a todos.